Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vocês não conseguem abrir o áudio? Fica mais fácil da gente conversar se vocês abrirem o áudio. Pessoal, vamos dar sequência no que a gente está conversando aqui, então. Dentro das especialidades, né? Dentro das condutas clínicas, vocês vão encontrar ao longo do curso, né? A oclusão, né? É um assunto que muitas vezes causa um monte de controvérsias, né? Para o clínico geral, né? Na realidade, a oclusão, né, é o ato de abrir e fechar a boca, ocluir, né? Fechar a boca. Todo mundo, para mastigar, fecha a boca, né? Abre e fecha a boca para poder conseguir fazer a mastigação. Ora, e também vocês já devem ter ouvido falar, né, de alguém da família, algum conhecido, né, quando te trouxe para o odonto, de pessoas que têm dores na articulação temporomandibular, na ATM, né, que é essa articulação que prende a mandíbula ao esqueleto cefálico, né? Na realidade, o uso dessa articulação permite a gente articular palavras, a fonação, a mastigação, a respiração, né? A articulação, como qualquer outra articulação do corpo, se ela for sobrecarregada, né, ela pode trazer sintomatologia dolorosa para os pacientes. Você tem dor de cabeça, tem dor na articulação, fica estressado, né? Então, isso é comum. Pacientes do sexo feminino que têm as variações hormonais em função do período menstrual, né? Da fase hormonal das mulheres, geram um estresse que começa a fazer apertamento entre os dentes. Tal. Então, hoje, uma das disciplinas que vocês vão ter ao longo do curso é a oclusão. E hoje, é no sentido de mostrar para vocês a importância do estudo da oclusão. Semana que vem, nós temos um professor que vai conversar um pouquinho com vocês, é um professor convidado, né? Vai vir nesse mesmo horário, tal. Eu ponho o link lá da mesma forma que a gente tem feito, tá? Mas aí não sou eu que vou falar, eu vou estar junto aqui, mas ele que vai falar da experiência dele com a ortodontia. Depois, no dia 30/3, vai vir um outro professor, né, o Fernando, que vai conversar sobre a experiência do dentista na comunidade, né? A ideia da disciplina da introdução, do eixo de introdução, é exatamente isso. É vocês entenderem aonde a odontologia pode atuar, né? Dar uma visão bem passando, né? Bem por cima, do que é a odontologia, ou do que o um cirurgião dentista vai estudar ao longo do curso dele, de poder trabalhar se ele gostar mais de uma área ou gostar mais da outra. Então, a gente vai apresentando as áreas. Hoje nós vamos falar da oclusão, que nada mais é do que o ato de fechar a boca, né? De fechar. Agora, as repercussões clínicas que isso pode trazer para o nosso paciente. Lógico que essa aula é montada para um curso de oclusão, e vocês não têm a menor vivência clínica ainda. O que nós vamos fazer hoje aqui é historiar isso de alguma forma, né? Se vocês tiverem dúvidas, pode abrir o áudio e perguntar. Participem, né? Fica uma coisa mais dinâmica, tá bom? O que se estuda na disciplina de oclusão? Né? A relação entre a mandíbula e a base do crânio. A mandíbula é esse osso de baixo e a base do crânio é a parte de cima.
como os dentes, né, se contactam para poder mastigar. Quando eu estou conversando, quando vocês estão falando, vocês já perceberam que você fala, abre e fecha a boca e não bate dente. Imagina se toda vez que você fosse emitir uma palavra, você batesse um dente no outro. E virar uma castanhola, né? Que nem uma bailarina espanhola batendo um dente no outro. Vai ficar aquele barulhão de toque, 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 toque. Né? Então, a gente não encosta dente na hora que a gente está falando. A gente só encosta dente na hora que a gente vai mastigar e vai fazer pressão. Né? E quem coordena tudo isso? Os dentes estão presos no tecido ósseo, né, na mandíbula e na maxila, através do alvéolo dental. As raizinhas estão dentro daqueles buraquinhos do dente que chamam alvéolo dental. E o dente é ligado ao alvéolo através de uma película, de uma membrana, né, que chama membrana periodontal. Essa membrana periodontal tem um monte de terminações nervosas, né, que coordenam a ação. Então, quando você vai comer uma colherada de arroz com feijão, por exemplo, você põe arroz com feijão e não pensa no que você está comendo. Né? Você já sabe a força que você faz para mastigar. Mas se eu chegasse aqui agora com uma coisa diferente, nunca ninguém comeu, pensa num biscoito, numa comida, nunca ninguém comeu. Nenhum de vocês conhece aquilo. Né? Eu mostro aquilo, que é sei lá, um biscoito de açaí com mandioquinha salsa e invento. Tá? Um negócio trambólico. Mostro, por exemplo, o que todo mundo, todos de vocês vão fazer intuitivamente. Né? Porque é a natureza humana. Você vai olhar para aqui e falar, bom, o aspecto disso é bonito? Bonito. Opa, bom, bonito. Tá? Aí, antes de você pôr na boca e dar uma mordida, o que você faz? Dá uma cheiradinha. Né? Perto do nariz, dá aquela... o cheiro é bom. Aí, como você já viu que o visual é bom e o cheiro é bom, você pega ele inteiro e põe na boca e ele já vai sair mastigando? Não. Você põe um pedacinho na ponta, dá aquela quebradinha, esparrama sobre a língua, dá uma mastigadinha, é bom. No segundo pedaço em diante, você já vai comendo. E se gostou, já vai enfiar a mão no pacote e já vai mandar tudo que a gente é apresentado. Não sei se de vocês tem alguma mãe ou tem irmão pequeno em casa, né? Quando a criança sai da dieta do peito da mãe, vai entrar na dieta sólida, a gente dá papinha, né, de maçã, raspinha de maçã. Raspa na colherzinha, põe na boca do paciente, na boca da criança. O que a criança faz? Ela não sabe mastigar. A criança só nasce com o reflexo de sugar. O reflexo de mastigar é aprendido. Ela tem que ter um arco reflexo. Terminações nervosas aqui informam o cérebro que é daquela forma e sempre se repete aquilo. Então, o ato de mastigar é um ato aprendido. O ato de respirar é um ato aprendido. A criança chora quando nasce. Ela aprende, tem que se manter viva para poder fazer tudo aquilo. Tudo isso, né, vocês vão estudar na histologia, através da fisiologia. Né? Então, tem toda aquela parte de ciências básicas do curso, bioquímica, que o aluno fala, mas eu não sei por que eu estou estudando isso, eu vou ser dentista. Né? Para ser dentista, tem que ter uma formação que passe por isso também. Por isso, essa disciplina no primeiro ano, né? Para você entender por que tem que estudar aquilo. Porque aquilo vai fazer parte do seu contexto profissional, ainda que você não goste daquilo. Tá? Mas é importante que você saiba. Então, na oclusão, o que a gente estuda é o seguinte: por que a gente fecha a boca desse jeito? Por que a gente mastiga desse jeito? Né? Por que eu faço muito mais força para mastigar um churrasco de costela do que eu faço para mastigar um pudim? Né? Porque um dia eu aprendi que o pudim é molinho e no outro eu aprendi que o churrasco é mais duro. E não sei se vocês já tiveram a infelicidade de, por exemplo, pôr uma colher de arroz com feijão na boca e ter uma pedrinha no meio. O que acontece na hora que entra a pedrinha? Bate no dente, instantaneamente a gente abre a boca e vai, né, tirar aquilo lá. Comendo peixe. Né? Todo mundo já comeu, acredito que já tenha comido peixe. Você põe um pedaço de peixe na boca, tem espinho. Você vai e tira o espinho no meio daquilo. Então,
todas as terminações nervosas que a gente tem na boca nos orientam de forma... Você não pensa naquilo, né? Você não pensa que você vai fazer aquilo, mas a língua trabalha, vai espalhando o bolo alimentar e você tira um nadinha de nada dentro da boca, porque aquilo vai incomodar. Porque o sistema inteiro está armado para você não engasgar, ou você não passar mal com aquilo que você está comendo. E é nesse sistema que nós, dentistas, trabalhamos. Então, a gente tem que lembrar que tem essas terminações nervosas e que muitas vezes não é a frescura do paciente, né? O paciente, quando começa a dar mais trabalho, o dentista, cara, o paciente é chato, né? Não é, né? Ele tem aquilo lá. Uns reagem de uma forma, outros de outra, né? Então, basicamente, o que se estuda na oclusão? A relação entre a mandíbula e os dentes superiores, né? Na fonação, na mastigação, né? Em todas as funções que a mandíbula pode fazer, na abertura e fechamento, e lateralidade produziva. Né? Então, o que a gente estuda? A anatomia e a fisiologia do sistema estomatognático. O sistema estomatognático é o sistema, né, que rege a o terço inferior da face. Né? Boca, na fase de fonação, mastigação, né? Movimentos mandibulares. Não sei se vocês já perceberam, mas agora na odontologia vocês vão começar a prestar mais atenção. Por exemplo, a gente está assistindo televisão, a gente começa a olhar para a boca do repórter, do artista, né? Tem desvio, não tem desvio. Então, por quê? Porque você vai viver daquilo. Né? Então, na medida que as informações vão chegando, você começa a prestar atenção. Então, movimentos mandibulares, o que é? A gente não só abre e fecha a boca, né? Eu faço isso aqui, ó, mas eu posso fazer assim também, ó. Né? Para frente e para trás. E posso ir para um lado e para o outro. Né? Quando eu abro e fecho, eu falo que é um movimento de abertura e fechamento. Quando eu venho com a mandíbula para frente, eu estou protuindo a mandíbula, fazendo um movimento de protusão. Quando eu volto ela para trás, eu estou retruindo a minha mandíbula. Movimento de retrusão. E quando eu vou para o lado direito ou para o lado esquerdo, eu faço um movimento lateral, ou um movimento de lateralidade da mandíbula. Né? Tudo isso nós vamos estudar detalhadamente nessa disciplina. Né? E como ocorrem os contatos dentários. Só para você ter uma ideia, feche bem a sua boca agora. Fecha a sua boca. Tá? Lá atrás, encostou dente com dente? Tá. Seus dentes anteriores estão encostando? Os dentes aqui da frente ficam encostando o tempo inteiro? Não. Agora, escorrega um pouquinho para frente até que o incisivo central fique em contato com alinhado aqui na frente, assim, ó. Para frente. Dente lá de trás toca? Não, não deve tocar. Tá? Então, quando eu tenho contato em dente na frente, os contatos do dente da frente protegem os dentes de trás. E quando eu tenho contato do dente de trás, o contato de dente de trás protege o dente da frente. Então, o dentista precisa saber disso para poder, a vida inteira tratando os pacientes, manter esse equilíbrio, né, que é o ideal. Né? Dentro dessa disciplina, a gente vai aprender, né, o que determina, quais são os fatores genéticos que determinam, né, a oclusão daquele paciente. Muitos dos conhecidos de vocês, ou vocês mesmos, tiveram que usar um aparelho ortodôntico. É comum hoje. Né? A odontologia está num ponto que é o que o João vai falar semana que vem, da ortodontia. Tá? Por quê? Porque herdou o tamanho de dente do pai e o tamanho de arcada da mãe, por exemplo. Então, os dentes não cabem no arco, os dentes ficam tudo apinhados. Né? Por quê? Porque a gente não sabe quem vai ser nosso pai ou nossa mãe. A gente herda uma coisa de um e herda do outro. Né? Quando os dois são mais ou menos do mesmo perfil físico, a coisa bate mais certo. Né? Gisele Bündchen, por exemplo. Né? Não tem o que reparar no conjunto inteiro. Né? Agora, quando eu herdo uma coisa e está desalinhado, eu herdei de um e herdei do outro, eu tenho que fazer aquilo corrigir. E nós, dentistas, através da ortodontia, da cirurgia ortognática, da harmonização orofacial, das diversas especialidades odontológicas, vamos tentar, né, trazer isso para o mais próximo possível da normalidade para devolver uma vida bacana para os nossos pacientes. Né? E vamos estudar também a etiologia, né? Como se desenvolve as desordens crânio-mandibulares, que são os problemas de dores na articulação temporomandibular.
por que que aparecem, né? E como eu faço para minimizar isso no paciente. Então, é na disciplina de oclusão e desordem que a gente, né? Qual a importância da disciplina de oclusão na clínica diária? O dentista faz restaurações na boca do paciente o dia inteiro, né? Se ele fizer um dente um pouquinho mais alto, a restauração um pouquinho mais alta, o paciente vai começar a encostar aquele dente na hora que não era para encostar. Então, o que acontece? Quem já fez alguma restauração sabe o quanto incomoda, né? Se não fez nenhuma restauração, já deve ter passado pela experiência. Vou dar um exemplo para vocês. Já foram num churrasco, você deu a primeira mordida no churrasco e entrou um fiozinho de carne no vão do dente, que fica aquilo empurrando, que fica incomodando. O que que acontece? Você não sossega enquanto não conseguir tirar aquele fio de... Né? Se você vai no banheiro, pega um fio dental, o João vai ficar o tempo inteiro querendo tirar aquilo de qualquer forma. Tá? Então, se eu faço uma restauração no meu paciente e ela fica um pouquinho mais alta, eu estou falando da ordem de 23 micrômetros. Né? Se ela ficou 23 micrômetros mais alto do que ela deveria ficar, o paciente identifica aquilo lá. Um fio de cabelo, um fiozinho de cabelo desse aqui, tem 60 micrômetros. 60. Tá? A percepção nossa é da ordem de 23, é um terço de fio de cabelo. Você pega esse fio de cabelo, divide em 3, e a gente percebe. Por isso que a gente acha o espinho no meio do bolo alimentar. A percepção nossa é muito apurada com a boca. Tá? O entendimento mais completo do funcionamento do sistema como um todo depende, né, de quanto aquele clínico sabe oclusão. Ele sabe que tem essas terminações nervosas, sabe para que serve cada uma delas, né? E sabe lidar com aquilo e ajustar o sistema para que ele funcione da melhor maneira possível. Né? Então, quando fala que oclusão é coisa para especialista, que é muito difícil, é uma bobagem enorme. Todo clínico geral tem que saber oclusão. Não tem jeito de fazer odontologia, né, sem saber oclusão. Por quê? Porque a oclusão é imprescindível. Né? Qualquer procedimento que eu faça, seja ele na periodontia, na endodontia, na dentística, na prótese, eu dependo de conceitos de oclusão para que o relacionamento entre os dentes e os dentes com os outros componentes do sistema continue em equilíbrio. Né? Olha aqui, ó, né? São fotografias tiradas na clínica. O que que aconteceu aqui, né? Essa paciente, ó, eu brinco, né, que o problema dentário é muito difícil, né? Olha, ela perdeu, né, os dentes posteriores superiores, perdeu os dentes posteriores superiores. E os dentes anteriores ela permaneceu. Agora, ao contrário, né, aqui na região anterior ela perdeu. Na realidade, ela vai fechar até tocar os dentes. Para ela conseguir mastigar, ela vai fechando. E muitas vezes ela tem que fechar mais do que devia. Esses dentes na região anterior têm uma raizinha só. Então, quando eu começo a morder mais com ele, quando eu vou mastigar, eu ponho lá atrás para mastigar. São os molares que mastigam. Vocês, na terceira semana de aula, já devem ter falado, ó, incisivo serve para cortar, canino para dilacerar, pré-molar e molar para triturar. Então, quem tritura são os dentes posteriores. Agora, eu perdi todos os dentes posteriores por cárie, por problema periodontal, por um acidente. Eu não tenho mais os dentes posteriores. Se eu não tenho mais os dentes posteriores, eu começo a mastigar com os dentes anteriores, que não foram feitos para aquilo. Então, o que acontece? Sendo dente uniradicular, né, que só tem um dente e pouca implantação, o dente tende a sair com a carga mastigatória, ele vai abrindo. Né? Então, ó, ela vai fechando aqui, e isso vai descer até encostar o rebordo dela aqui e empurrar esse dente para frente, ó. Empurrar esse dente para frente. E o paciente nos procura dessa forma. O paciente nos procura dessa forma. Não adianta eu tratar esse dente, né? Ó, tratar esse dente, tratar esse dente. Eu tenho que acertar esses dentes lá atrás, ó, para restabelecer a altura da boca do paciente, da altura do terço inferior da face dele, para poder tirar o cara desse buraco. Agora, quanto tempo ele vem perdendo isso? Com 2 anos de idade, nasceu os dentinhos descidos dele, né, da criança, tal, comeu muito açúcar, não higienizou,
teve dor de dente, foi no dentista, tirou os dentes descidos. Nasceram os permanentes, repetiu o problema da cárie, perdeu. Então, a criança, desde que nasceu, vem perdendo todo dia um pouquinho do seu sistema estomatognático. Aí chega na idade adulta, fala, agora eu vou no dentista, né? Vou acertar o tratamento, e o dentista devolve tudo isso para ela naquela posição. Pô, é um desconforto brutal para esse paciente. Então, tem que ter metodologia para fazer isso, né? Eu tenho que devolver? Tenho que devolver, mas de forma muito abrupta, o paciente pode não aceitar aquele tratamento, aquilo passar a incomodá-lo. Então, é comum, né? Pacientes que perderam os dentes, ficam um tempão sem usar nada. Quando vai fazer a dentadura, né, ou a prótese total, começam a reclamar de que aquilo incomoda demais. Né? Ele não tinha nada na boca, de repente ele tem 2 pedaços de acrílico, né, ponte aguda dentro da boca, para morder língua, bochecha, tá? Aquilo incomoda demais. Então, nós, dentistas, temos que entender que o paciente, né, foi perdendo isso lento e gradualmente. E faz parte da nossa profissão reabilitar esse paciente nos parâmetros que a fisiologia nos dá, nos parâmetros que a anatomia nos dá, mas com muita parcimônia, né? Tentando conversar com o paciente, olha, isso realmente é desconfortável, você vai levar um tempo para fazer isso. Quem sabe os conceitos entende, né, as queixas do paciente. Se você não estiver devidamente conceituado, você pode achar que o paciente é chato, né? O que é triste. Né? Essa altura aqui, ó, olha lá, é a mesma boca. Ó, dente lá atrás, não tem dente aqui, não tem dente lá, não tem dente. Quando o paciente estivesse nessa altura do terço, era para todos os dentes estarem contactando. Quando ele perdeu o dente, ele começou a fechar mais a boca. Então, quando ele está aqui, ó, porque ele já fechou muito mais a boca, ele está apertando tudo aquilo ali. A altura dele parar é essa aqui, ó. A altura que todos os dentes deveriam estar encostando é essa aqui. A gente chama de dimensão vertical de oclusão, né? Que a gente estuda nessa disciplina também. Tem a altura da boca fechar. Se eu marcar um ponto, né, aqui na glabela, um ponto na ponta do queixo aqui, né, encosta um lábio no outro, você marca um ponto aqui, vem com uma régua e medir, tá? Você tem uma dimensão, né, que a gente chama de dimensão vertical, porque está no plano vertical, da altura do terço inferior da face, que é proporcional a você ao longo da vida toda. Tá? Agora, num dado momento, os dentes se encostam durante uma mastigação. É uma outra altura que a gente chama de altura de mastigação, ou dimensão vertical de oclusão. Tá? Melhor condição de diagnóstico, maior compreensão do significado dos vários sinais e sintomas. Então, quando eu sei esses conceitos que eu estudo na oclusão, eu posso avaliar o grau de desconforto que o meu paciente sente. Eu não preciso ser um desdentado ou ter perdido o dente ou estar usando uma dentadura para saber que usar uma dentadura é desconfortável. É só eu ter um grau de percepção, é um grau de empatia, né? Com a palavra está na moda, com o paciente vai falar para mim, eu sei que aquilo... Agora, sei também que se eu fizer esse trabalho para ele e ele estiver contente com aquilo e eu conseguir acertar, ele vai ter um ganho maior do que o desconforto que ele vai sentir. Tá? Então, esse é o papel nosso de dentistas, né, na reabilitação dos nossos pacientes nas diversas especialidades que a gente vai fazer. Né? Aqui, ó, esse paciente já está numa situação muito melhor do que o outro, mas ainda assim ele está sofrendo. Né? Ó, quando eu levo ele lá atrás para ele fechar uma boca na outra, ó, ele quando encosta o dente lá, os dentes não encostam. Né? Tá tudo fora do lugar. Você percebe nitidamente que o engrenamento dentário dele não é o mais adequado. Né? Os dentes não estão encaixadinhos. Tá? Agora eu pergunto a você, ó, Kim, aqui, ó, você percebe que tem o dente aqui e tem uma coisa em cima dele, uma coroinha está aqui em cima. Ele não nasceu com isso. Né? Aqui desse lado, ó, tem ouro. Ele não nasceu com isso aqui. Aqui tem uma restauração. Ele não nasceu com isso aqui.
Quem fez isso foi um dentista, que não levou em consideração uma série de critérios para fazer essa restauração e essa restauração. Então, o paciente fecha a boca, toda vez que ele fecha, ele bate primeiro nesse lugar. Ele bate, tira, bate, tira, bate, tira. Uma hora começa a doer, né? Todo mundo já teve preguinho dentro do sapato, quando você está andando? Tá? Fica aquele preguinho. Quando você percebe o preguinho, o que você faz? Você levanta o calcanhar, se for no calcanhar, e começa a pisar diferente para o preguinho não cutucar teu pé. Né? Então, quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Tá? Aqui é a mesma coisa. Toda vez que ele bate, ele tem um contato prematuro. Ele começa a bater diferente, ele vai inverter, vai contrair uma musculatura que ele não precisa para ele conseguir fechar aquilo sem bater. E a contração involuntária dessa musculatura vai levar a um posicionamento diferente. Né? A gente brinca que o uso do cachimbo faz a boca torta. Não é isso? Né? Você já deve ter ouvido falar também. E daí começa a aparecer uma série de sintomatologias. Ah, meu dente era juntinho e agora está abrindo aqui. Então, tem um porquê. Né? Então, vamos tentar ajustar isso da melhor maneira possível. E esse é o papel de quem faz a oclusão. Na odontologia, muitas vezes, para a gente entender melhor as coisas, a gente molda o paciente, obtém a cópia da boca dele em gesso, né? E monta num dispositivo que a gente chama de articulador. Nós vamos aprender também na prótese os articuladores, como montar, como ajustar. Por quê? Para eu olhar que aqui tem um carboninho batendo, que esse dente está batendo primeiro do que todos os outros, que é essa boca aqui, é isso aqui, tá? Eu tenho que... aqui eu tenho bochecha, eu tenho língua, o paciente não para, eu tenho o foco do refletor, né? Então, eu tenho que pegar um espelhinho, olhar. Se eu copiar isso e montar um dispositivo que reproduz essa movimentação, no gesso, eu acho isso aqui. Aqui está batendo primeiro. Aí eu olho aqui no gesso, nossa, está batendo primeiro. Aí eu vou na boca. Tá? Vou com carboninho lá e bato também. Então, fica mais fácil. Eu sei o que eu estou procurando, eu sei onde está o preguinho. Né? Pergunta para o cara, onde está o preguinho? Está na sola do pé. Tá? Agora, para achar, o sapateiro vai passar a mão, vai achar alguma coisa e vai puxar o preguinho, vai colar, vai fazer alguma coisa que melhore aquilo lá. Né? Então, é esse o nosso papel. Né? Fazendo próteses fixas. Né? Perdeu um dente aqui, eu vou repor o dente no meio. É objeto de uma outra conversa nossa. Como é que faz isso? Né? Agora, quando eu coloco um dente novo aqui, eu estou repondo os contatos com os dentes de cima do paciente. E esses contatos podem ficar cada vez mais pesados. Né? Eu estou fazendo mais força nesse lugar. Então, eu bato o carbono e vou ajustar. A força que eu faço aqui, eu devo estar fazendo do lado de cá também. Porque senão um lado vai estar trabalhando mais do que o outro. Tá? E isso é objeto dessa área da nossa profissão que a gente chama de oclusão e DTM, desordem temporomandibular, né? Que o dentista vai aprender, vocês vão aprender isso no quarto período da faculdade, vão ter a disciplina específica disso. Né? Olha lá, então eu tenho que melhorar isso no sentido de, estava assim, tá? Então, eu tenho que estudar isso por articulador e refazer o meu trabalho de tal forma que esse engrenamento que está aqui passe a ser esse engrenamento que está aqui. Tá? Aí fechou o espaço, pus uma prótesezinha ali, acomodei. Por quê? Porque agora eu sei que quando esse paciente fecha a boca, a carga está distribuída de forma igualitária sobre todos os dentes remanescentes dele. Né? Então, tudo isso eu estou contando para vocês, né? E isso leva o quê? Uma maior sobrevida dos meus tratamentos. Então, quem vai ao dentista, né? Ou vocês no primeiro ano já devem sonhar com isso, né? Você vai estar lá, o meu paciente vem, eu vou fazer um tratamento para ele, ele vai me pagar. Eu vou viver disso. Né? E reza a lenda, né? Que é lenda, hein? Guarde bem, você. Dentista ganha bem, né? Isso é bobagem. Não que ganhe mal, mas não é a oitava maravilha do mundo, não. Tem que trabalhar, né?
tem que chegar no consultório, trabalhar bastante, né, para poder prover, né, o resultado final. Mas você faz o negócio, a grande pergunta do paciente é quanto tempo isso vai durar, né? Vocês, quanto tempo acham que se você fizer uma prótese para o seu paciente, seja ela uma dentadura, ou seja um dentinho, né, uma coroa, né? Quanto tempo dura isso? Pode abrir o áudio ou responder lá no coisa, lá no chá lá. Vocês gostam mais do chá. Quando vocês falam, a aula fica mais animada. Pedrão, Marciano Leite, responde para nós. Abre esse microfone aí, meu. Gabriela, Bruna. Pô, vocês estão me ouvindo ou não? Opa, deixa eu... Pô, mas que coisa. Será que vocês não estão me ouvindo? Ah, legal. Vocês não têm áudio? Vocês não têm que abrir tudo isso aqui. Não... Ó, alguém respondeu lá de 5 a 7 anos. É isso mesmo, né? Você faz o tratamento, custa relativamente caro, um tempo de vida que deve ser contado para o seu paciente que dura aquilo. Né? E nesse inteirinho de 5, 7 anos, você fez o trabalho, e 6 meses o paciente volta no seu consultório. Ele paga a consulta ou não paga a consulta? Paga a consulta. Né? Se você vai na loja, compra um carro novo, quando você leva para fazer a revisão dos 10.000 quilômetros, você paga a revisão ou não paga? Num tipo, pode não cobrar, a concessionária pode não cobrar a mão de obra, né? A revisão em si, mas ela vai cobrar o óleo, ela vai cobrar todas as peças que forem tocadas no seu carro. Se você tiver andado mais com o carro, gastou pneu ou encostou o pneu na guia, cortou o pneu, a fábrica não vai dar um pneu novo para você. Tá? Então, se precisar trocar, tem manutenções que corre por conta do paciente, tem manutenção, a parte da garantia corre por conta do dentista, né? Mas a manutenção daquilo por conta dos pacientes. Então, precisa ficar atento a isso também, né? Porque vai viver disso. Né? Um outro caso, né? Posicionamento de curva anteropressora. O cara usa uma dentadura, uma removível inferior. Isso está inadequado. Se está inadequado, o paciente reclama de dor na articulação. Né? Ó, a curva anteroposterior, ela devia passar aqui. Olha o espaço que tem entre um dente e outro. Né? Está muito grande. Então, isso está errado. Uma vez corrigido, ó, a gente levantou os dentes posteriores. Agora o paciente toca os dentes atrás, né? Ele consegue mastigar. Você percebe nitidamente aqui na cor, ó, o dente, a prótesezinha em cima para fazer o contato com o dente naquela posição. Né? Então, isso é importante. Né? Por que se estuda a oclusão? Foi a pergunta lá no início da aula. Reconhecer a ordem do sistema. Quem manda em quem dentro da boca inteira, ou do sistema estomatognático inteiro. E conceitos da normalidade. Quando isso estiver acontecendo, o paciente não deve relatar sintomas, ele está normal. Agora, se o paciente está relatando, eu tenho que fazer uma correlação entre o que o paciente está relatando com o que pode estar acontecendo clinicamente, para eu poder, né, estabelecer uma conduta clínica. Né? Pacientes dentados, né? Pacientes normais. Tá? Quando ele fecha a boca, todos os dentes se contactam. Quando ele vem aqui na frente, aquilo que eu falei no começo da aula, ó, os dentes da frente se tocam, os dentes de trás abrem um espaço lá atrás. Pode fazer isso em você. Tá? Isso chama guia anterior. Né? Guia anterior. A gente estuda na oclusão também. E a guia anterior faz que o contato de dente anterior não permita que os dentes posteriores toquem. Né? Quando eu faço o movimento de lateralidade, ó,
Joguei a mandíbula para um lado. O canino toca de um lado e nenhum outro dente toca na boca, para que a mandíbula possa fazer esse movimento mais livre, sem compressão, tá? Reconhecer as desordens do sistema e, quando tiver a desordem, eu poder tratar essa desordem para restabelecer a ordem no sistema, né? Olha lá. O paciente vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Quando ele deveria estar assim, ó, né? Ele agora está assado, né? Ó, ele está fechando tanta boca que o dente de baixo, já sem o dente de cima, encosta no rebordo superior dele. Ó. Se eu quiser fazer uma prótese para ele aqui, cabe a prótese aqui? Não cabe. Então, eu tenho que aumentar a altura da face dele, do terço inferior que ele já perdeu. Quanto que ele já perdeu? Eu tenho que determinar o quanto de perda ele teve para que eu possa fazer essa reabilitação no paciente. Né? Olha lá. Uma outra vista, contato de dente posterior, contato de dente anterior, fazendo com que o paciente, a gente ajuste isso. Muitas vezes a gente precisa fazer prótese para distribuir melhor, né? Ou a carga sobre os dentes. Enfim, finalizando, né? A disciplina de oclusão pretende permitir que vocês saibam utilizar, né? Tudo a seu favor, tudo a seu favor, né? Todos esses conceitos, né? Vão ser detalhados numa disciplina inteira. Vocês vão 6 meses estudar isso. Hoje, quando alguém falar de oclusão para você, você já fala, olha, oclusão eu já tenho. Tá? Sei que é quando o cara fecha a boca, os dentes têm meios, né, para se encontrar. E, além disso, eu tenho terminações nervosas na boca toda que coordenam a ação muscular para fazer isso. E quando alguma coisa foge do controle, a musculatura pode trabalhar de forma inadequada, que pode levar à dor muscular que o paciente reclama. E é papel nosso, dentista, né, da odontologia, tratar isso, né, com os conceitos tratados dentro dessa disciplina. Pessoal, hoje era isso que eu tinha para conversar com vocês. Na semana que vem, nesse horário, vai vir um outro colega, Dr. João Candeias, ele é um ortodontista aqui de São José, ex-aluno da Univap, tá? Tem uma clínica super bacana, um cara super legal, né? Mas eu queria que vocês pudessem abrir o áudio, né, para fazer pergunta. O cara é um convidado que a gente está trazendo. Ele vai contar da vida dele, né, para ilustrar a coisa. Então, se vocês conseguirem um contato que tenha áudio, valoriza muito a aula e fica muito mais legal para quem vai dar. Tá bom? Boa semana para vocês. Hoje está finalizada a disciplina. A aula, semana que vem, às 8, eu mando o link da mesma forma que eu tenho mandado. Tá bom? Um abraço para vocês. Boa semana. Um abração a vocês. Boa semana.